Boa tarde. Estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Quero ler uma mensagem. Se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 14, e a partir do versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui no versículo 33, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essas são as palavras que Jesus um dia anunciou, e em razão ao Evangelho que propõe ao homem a uma vida de renúncia, a uma vida em que ele deve a própria vida aborrecer, para assim ser de Cristo Jesus um discípulo, porque na verdade nem todos seguem a Jesus, nem todos estão querendo ter compromisso com aquilo que Jesus um dia pregou, com aquilo que diz respeito à palavra de Deus, o Evangelho. E muita gente imagina que vir ao Evangelho, a vida que está ruim vai ficar melhor, a vida vai ser de flores, mar de rosas. Mas na verdade, isto provém do falso Evangelho, que está prometendo a estas pessoas a este estilo de vida. Mas o Evangelho genuíno de Cristo oferece ao homem, a ele aqui, se ele quiser vir após Jesus, renunciar à própria vida, negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir apenas Jesus, porque Jesus declara, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Em Mateus está escrito, no capítulo 7, que espaçoso é o caminho, larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é o caminho, apertado é a porta, são poucos que encontram, porque a maior dificuldade que o homem enfrenta é contra ele mesmo, porque quando o homem olha para ele, ele planeja, e ele sonha com muitas coisas, mas depois que ele escuta o Evangelho, ou ele toma uma decisão imediata, ou após a morte não tem mais segunda chance, não haverá outra oportunidade. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. O caminho que leva o homem à vida eterna é estreito, a porta é apertada e poucos são os que encontram. Mas Jesus diz que aquele que vier a ele que o Pai trouxer, de maneira nenhuma ele lançará fora. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Credes no Evangelho, o Evangelho é único, a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando Jesus aqui, após anunciar estas palavras, a multidão presente escutava.
em uma população aproximados em 8 bilhões de pessoas, e dessas 8 bilhões de pessoas, são poucas que querem, após ouvir o Evangelho, seguir Jesus Cristo, porque deve abandonar as práticas do pecado, devem deixar de amar o mundo e amar unicamente a Cristo. O homem, depois que ele atende ao chamado de Jesus, a vida dele não é mais a mesma, o viver dele não é mais o mesmo, porque o confronto que o Evangelho um dia causou a ele foi oferecer a ele a vida eterna, e para isso era necessário aborrecer a própria vida, perder a própria vida, porque está escrito que aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, esse se salvará. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Lucas, como eu fiz a leitura da palavra de Deus, no capítulo 14, em que diz que aquele que não deixar pai, aquele que amar mais pai, mãe, esposa, marido, filhos, filhas, mais do que a Jesus, não é digno de Jesus. Jesus não está influenciando ninguém a fazer além daquilo que vai contra a sua palavra, porque o verdadeiro Evangelho é símbolo de perca. O próprio Jesus, ele precisou morrer, porque se ele não morresse, o grão ficaria ele só, mas como grão, ele precisou morrer para que viesse a dar muitos frutos, e após a sua ressurreição, muitos ele atrairia para cumprimento da palavra de Deus. E assim, quando o homem é encarregado de tomar tais decisões, ele imagina tantas coisas, ele pensa nas consequências, que a carne é inconveniente, que a carne dele não será satisfatória, mas se ele desejar, se ele propor, se ele almejar aquilo que Jesus propõe na sua palavra, a vida eterna, ele viverá na terra, ele terá as coisas como se não tivesse, ele passará por aqui consciente que é peregrino, que é forasteiro, porque para o mundo ele foi crucificado, ele agora é uma nova criatura, agora ele seguirá apenas ao seu Senhor, através da palavra, porque a palavra o guiará, a palavra é lâmpada para os pés, a palavra é luz para o caminho, a palavra de Deus é viva, ela é fonte de águas cristalinas, água viva, pão que alimenta a alma. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? A Bíblia diz que muitos ficarão de fora do céu, porque o homem prega força para entrar dentro do céu. Renuncia a tua vida, renuncia aos pecados que comete, converta-te do teu mau caminho, arrependa-se dos seus pecados, porque o reino de Deus é chegado a vós. Jesus está voltando, e a palavra que ele mandou pregar foi arrependimento, e a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê no Evangelho e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Trocaram a palavra de Deus pela palavra de homens, trocaram o Evangelho por filosofia, trocaram a vida eterna por esta vida passageira, trocaram o céu de glória pelo inferno de chama de fogo. Porque na terra o homem decide, só tem dois caminhos, existe céu e existe inferno. A
esta morte é levada ao entendimento do homem, que não é apenas a física, mas também a eterna. Aquele que não tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você já parou para pensar como deva ser a segunda morte? Ou você nem sequer tem tempo para pensar na morte natural, a física, a primeira que todos conhecem? Porque quando o homem está preocupado e enfadado com tantas coisas, ele não tem tempo nem de sequer pensar que um dia vai morrer. Ele faz plano para aqui 10 anos, ele faz planos para o amanhã, e ele só pensa em ganhar dinheiro, ele só pensa em ostentar, ele só pensa em encher a cara de pinga, de cerveja, de uísque, ele só pensa em maconha, em cocaína, só pensa em balada, em funk, em rock and roll. Ele só pensa nas coisas perecíveis. Ele dá mais valor às coisas físicas e às coisas desprezíveis. Ele mais prioriza bem material, cargo e empresas. Ele mais está preocupado com o bem-estar, com a própria saúde do corpo, mas não se importa com a vida eterna. Não se importa com a salvação da alma. O homem está tão preocupado com as coisas desta vida que ele não tem mais tempo para pensar na eternidade, nas coisas que Jesus propôs pela palavra do Evangelho. E a promessa que ele tem feito é a vida eterna. A vida eterna é esta: que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aquele, pois, que não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. A Bíblia diz que se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Mas Jesus fala em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Como é que o homem anda com Jesus? Como é que o homem segue Jesus? Pela palavra de Deus. Jesus é Espírito. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, não sedes, pois, ouvintes esquecidícios da palavra de Deus, mas praticantes e fazedores da obra. Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, compará-la-ei como homem sensato e prudente. Mas aquele que ouve e rejeita, será comparado como um homem insensato e negligente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito Santo. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o teu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence o homem do pecado. É Ele que convence o homem. Porque o homem não quer ser convencido. Ele quer ser convencido. Ele quer ter o apoio, a simpatia de outro para permanecer no pecado. Ele quer que a pessoa que critique, que fale contra aquilo que ele vive para tão distante dele, lá para a China e para o Cafundé do Judas. Pessoas que falam a verdade, que Deus levantou na terra para pregar o Evangelho, são poucos que dão atenção, são poucos que dão ouvidos. Porque Jesus disse que aquele que vos ouve a voz, a mim também me ouve. E aqueles que ouvem a voz, ouvem também o Pai que me enviou. Jesus Cristo disse que ele voltará como ladrão da noite. E como ladrão da noite, ele pegará muitos de surpresa. Porque o mundo atrai, o mundo seduz muitas pessoas. As pessoas não querem dar ouvidos ao Evangelho, porque estão mais importando com a vida que leva de pecados. Mas a Bíblia diz que Deus ordena agora em todos os lugares a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça irá julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso tenho certeza
descida não é Deus para te salvar. Só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Ele é Espírito. Para enxergar este Cristo, tem que ter fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é a verdade. Mas é mentira que o diabo prega nos teus ouvidos através dos falsos profetas, dizendo que você tem que ganhar esta vida, tem que ser feliz mesmo, tem que aproveitar mesmo. Haverá paz, haverá bonança, mas é isso que os falsos profetas estão profetizando. Mas o que é que Jesus profetizou? O que é que os apóstolos pregaram? Se não arrependimento. A Bíblia diz: qualquer, pois, de vós que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Você está a fim de renunciar à vida? Por amor a Jesus? Ou você ainda quer ser um seguidor de templos religiosos? De homens? Porque a pessoa, para ganhar dinheiro, ela deixa a família, ela deixa filhos, ela deixa o pai e a mãe em busca do dinheiro, do vil metal. Ela sai de uma cidade para outra, ela sai de um país para o outro, atrás do vil metal. Mas e por causa de Jesus? Será que a pessoa tem capacidade de deixar filhos, deixar a família, deixar a cidade, deixar os pais? A pessoa, ela pensa 1 trilhão de vezes se preciso for. Para seguir Jesus, quando ela escutar que ela tem que negar a própria vida, aborrecer a si próprio, ela pensa 1 milhão de vezes. Mas se é para ganhar dinheiro, não quer saber se está chovendo, não quer saber se está sol quente, ela quer ganhar dinheiro. A Bíblia diz que aquele que amar a pai, a mãe, a esposa, a marido, a filhos, mais do que a Jesus, não é digno de Jesus. A pessoa, ela idolatra tanto os pais, quanto os filhos, quanto o marido, a mulher. Ela idolatra carro, ela idolatra dinheiro, ela idolatra trabalhos, idolatra casas. A idolatria cada vez mais tem aumentado aqui no Brasil. É idolatria na política, é idolatria no esporte, é idolatria na cultura, é idolatria para todos os lados, a todas as áreas. Idolatria na religião, mas não querem ser adoradores de Cristo. Só não querem adorar a Deus. Jesus Cristo está voltando. Arrependa dos seus pecados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não estejais apercebidos. Entrega a tua vida para Cristo, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Sabe o que Deus vai fazer na tua vida? Vai te converter você das trevas para a luz, vai arrancar você da mentira e te pôr na verdade. Sabe o que é que Deus vai fazer na tua vida? Vai te arrancar das trevas, vai te transformar em pregador do Evangelho, ganhador de almas. Mas você está afim de seguir Jesus? Ou você está afim de ganhar este mundo? Porque o prazer do pecado é momentâneo. O gozo do pecado é por breves momentos. Melhor é o homem renunciar à própria vida. Melhor é o homem andar na santidade. Jesus Cristo, Ele em breve vai voltar. A Bíblia diz: estejais preparados, porque o dia do Senhor virá em uma hora em que não estejais apercebidos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será a volta do Filho do Homem. 2 estarão juntos no campo, um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. A Bíblia diz que, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e não perceberam o dia em que Noé entrou dentro da arca. Não perceberam
perceberam? Porque é o mundo e os seus prazeres, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. E assim o homem está vivendo, sem sequer pensar, sem sequer pensando na eternidade. Ele está vivendo só para o momento, ele só pensa no agora, e ele se esquece da eternidade. Ele se esquece que existe um céu e existe um inferno. Ele se esquece que haverá consequência, seja as coisas boas que fez, seja as coisas más que fez nesta terra. A Bíblia diz: está ordenado aos homens uma só vez morrer, vindo depois disso o juízo. A Bíblia é sagrada. Diz que quando o Filho do Homem voltar, não encontrará fé na terra. Mas a Bíblia diz: medite no livro desta lei, de dia e de noite, para que teu caminho vá bem. Jesus fala em João capítulo 5, examinai as Escrituras, porque vós encontrareis nelas a vida eterna, e são elas que te me testificam. Examina a palavra de Deus, porque nela você encontrará a vida eterna. A Bíblia diz que a unção que vem de Deus, do Espírito Santo, ensina ao homem todas as coisas. É Ele que testifica da verdade, é Ele que anuncia ao homem, pela palavra, a verdade, ensinando ele a permanecer na doutrina de Jesus, a andar na luz, como na luz Jesus Cristo está, a obedecer a voz de Deus. Porque se depender do homem buscar Deus, o homem não busca. Se depender do homem ir atrás de Deus, ele não vai. Ah, o que ele quer ir? Ele quer funk. Se depender do homem, o homem quer bar para encher a cara, quer biqueira para comprar cocaína, maconha. Se depender do homem, ele quer ir em busca de prostituição. Ele tem disposição para acordar cedo e roubar, mas não tem para trabalhar. Se depender do homem buscar Deus, ele nunca busca. Mas é Deus que está em busca do homem. Por isso que ele me trouxe aqui, para pregar o Evangelho a você e dizer para você: arrependa, abandone a idolatria, fuja da avareza, fuja da feitiçaria, fuja da fornicação. Jesus está voltando. E ele vai voltar em breve, porque os sinais da sua volta estão cada vez mais evidentes. Amém?